Opa! E aí, pessoal? Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo certo? Opa! E aí, Faculdade de Maringá, o Rafael que tá aí, logado? Boa noite, Milena. Como é que você tá? Tudo certo? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Isso aqui é um experimento, tá? Tô com uma proposta um pouco em tempos de tecnologia. Eu acho que a gente tem que boa noite, Júlia. Ah, Rafael. Em tempos de tecnologia, nós temos que dividir o nosso tempo assim, com de uma maneira mais online, assim, por assim dizer, para a gente bater um papo diferente, sabe? Sair um pouco da parte acadêmica e a gente ir para uma parte mais prática, né? É... Mandem perguntas, que é live sobre economia em tempos de pandemia, tá? O Apoio todos os professores. Obrigado, Rafael, pelo apoio. Valeu, obrigadão, hein? Deixa eu ver aqui. Mandaram, quando ando fazendo bolha de tanto estudar. Ana, a vida é isso, a vida é estudar, né? Tudo bem, Márcia? Tudo certo, Franciele? Tudo bem, Hugo? Então, pessoal, tava olhando aqui, né, algumas informações, notícias, né? Tem notícias boas e notícias ruins, vai. Qual? Ô, Fernando, já vem. Temos gráficos, qual? Ô, tudo bem, Denise? Qual o percentual de possibilidade do fator? Olha, Fernando, em termos gráficos eu não poderia dizer em termos gráficos, mas eu acho que essa quarentena vai mostrar que a ferramenta a internet é muito boa, né, para a gente mostrar nossas ideias, mostrar um pouco do nosso conhecimento, sairmos dessa parte acadêmica, né, que eu acho que fica muito restrita a um grupo muito pequeno de pessoas. Né? Se você parar para pensar que a gente. Tá certo que a gente tem algumas iniciativas, né? Poxa, aquele Ó Economia que você escreveu lá, ajudou a escrever diversos artigos, sabe? É um negócio legal, mas assim, hoje o jovem eu não sei se ele está querendo ler livro, sabe? Assim, ele quer ler, tudo bem, mas discutir temas assim, ler, eu acho que é mais interessante fazer lives, sabe? Eu acho que é mais dinâmico, mais prático, sempre tem aquela pergunta de bate-pronto, aquelas perguntas boas, né? Acho que a gente poderia tirar essa experiência para pensar o nosso mundo, né? Eu dentro da economia, tá? Dentro da minha área de atuação, vocês, né? Dentro da área de atuação de vocês, né? Eu acho que esse é o objetivo, né? E eu estava lendo algumas informações aqui, notícias, fazendo apanhado, né, de notícias, né? E assim, a péssima notícia é que a gente vai entrar num quadro recessivo, tá? Nossa, professor, você já começou dando uma bomba dessa. Pessoal, a gente está vivendo em escala global o que a gente viveu em 2018, tá? Não sei se vocês se recordam, 2018, é, nós tivemos um lockdown, tá? Por causa da greve dos caminhoneiros. Né? Não sei se vocês lembram ali, finalzinho, meados de maio até meados de junho, praticamente um mês, os caminhoneiros cruzaram o braço e falaram, olha, não vou trabalhar. Acabou. Então o Brasil viveu esse período. Só que agora a gente está vivendo um lockdown daquele, só que em escala global. Né? E, e o problema é que hoje, com a globalização, o que, que acontece? Né? Alguns países se especializaram em produzir algumas coisas. Então, por exemplo, se você pegar leste asiático, né, os tigres asiáticos mais China, eles se tornaram referência na produção de equipamentos eletroeletrônicos. Tá?
se eles se tornaram isso e o resto do mundo depende deles, se algum problema na cadeia produtiva que alimenta a indústria deles ocorrer, a gente não tem mais produto eletrônico. A gente não vai ter mais iPhone 11, 12, 15, a gente não vai ter Samsung S20, 30, 40. Acabou, não tem, porque não tem como produzir. Tá? E isso está acontecendo em todas as cadeias. Porque hoje cada país se especializou numa coisa. Né? Se você pegar, por exemplo, fármacos, a Índia produz muitos fármacos. Né? Indústria fina, por exemplo. Tá? Então, petróleo, né? Problemas com o país do petróleo, minérios específicos, alimentos, pessoal, alimentos, né? Alimentos é uma cadeia produtiva importante. Embora não empregue tanta gente, né? E seja de uma maneira assim, por assim dizer, fácil, né? Tanto de produzir quanto de colher, né? Ou fabricar, né? Alimento, é uma maneira mais prática, mais rápida. Ainda assim você sente a cadeia produtiva quando você tem uma pandemia global como essa. Né? Acabei de ver um índice aqui do Fed, de Dallas, por exemplo, o índice industrial deles, né? Tá zero, parou, parou, não tem, tá zero. Tá? Então isso tem impactos. Tá? Impactos são negativos, óbvio. Tá? Os impactos são negativos. Tem um problema de ausência de demanda, tá? Ou seja, se as pessoas elas estão receosas com o futuro, seja por causa de emprego, seja por causa de não saber o horizonte de quantos meses ainda nós teremos uma situação dessa, tá? Porque eu posso dizer simplesmente aqui, vai ser daqui a 20 dias, está tudo certo. E eu posso falar o seguinte, olha, não é daqui a 20 dias, é daqui a 30, é daqui a 45, daqui a 60. A gente não sabe quanto tempo vai durar. Né? E isso me fez pensar, né, certas coisas, né, que em termos econômicos, quando a gente pensa em congelar uma máquina econômica, é como se fosse um motor. Tá? Ou seja, eu joguei uma engrenagem lá, parou a máquina. Parar a máquina ela não é tão difícil. Eu jogo uma peça lá, para. O problema é, como é que eu faço para ela voltar a funcionar? Tá? E eu acho que é por isso que eu estou fazendo essas lives. Eu vou tentar fazer pelo menos uma live semanal, que tem, teoricamente, uma noite livre. Né? Se eu conseguir, eu pretendo fazer pelo menos 2 lives, para a gente pensar do que será daqui para frente. Tá? E uma das coisas é, nós temos que aceitar a recessão. Tá? Ou seja, nós vamos ter uma parada. O problema é, quais são os remédios, ou o que teria que ser necessário ser feito, tá? Para que essa parada não seja sentida, ou seja, a gente consiga, né, manter o tecido produtivo mais ou menos estável, né, mesmo parado, mas que a gente consiga fazê-lo funcionar depois que essa tempestade passar. Esse que é o nosso maior problema. Porque a gente tem um ciclo. Estava inclusive falando isso para os alunos. Né? Tem aqui vários alunos, a coordenadora Jane está presente na live também, nós temos vários alunos aqui de Direito, Contabilidade, Administração, né? São os meus alunos. E o fluxo circular é mais ou menos aquilo. Tá? Se vocês olharem, se eu pegar um elo da cadeia, vamos supor assim, eu impeço as empresas de produzir. Tá? Ou seja, naquele fluxo circular que vocês fizeram com empresas, famílias e Estado, governo, tá? Se eu disser que houve algum problema na cadeia produtiva, tá? De forma geral, total, e que as empresas não podem produzir mais, ou seja, elas não podem mais produzir bens e serviços porque elas estão fechadas, tá? Isso vai fazer com que as famílias não recebam, não tenham emprego e não recebam renda. E aí a gente entra numa espiral de problemas. Por quê? Porque se a empresa não produz, ela não vai remunerar quem está cedendo essa mão de obra. Tá? Se ela
não paga, como é que essa família que não vai receber a renda vai consumir? Ou seja, nós estamos num dilema, tem um problema ali. Por isso que o papel do Estado é importante. Tá? Por isso que o papel do Estado ele é central. Ele faz o papel de coordenação. Né? Acho que o Estado ele tem esse papel de coordenação. Ou seja, quando há problemas na relação entre famílias e empresas, o Estado tem que fazer essa ponte funcionar. Com o quê? Hoje, qual que é o diagnóstico da economia mundial? Né? Vai faltar demanda. Não é problema de oferta. Tá? Se você quisesse, você poderia abrir as empresas e produzir. Depois de passada, né, essa crise, né, ou seja, ela se tornar mais amena, ou que descubram uma vacina, ou um remédio, não sei. Tá? Tem algumas pesquisas falando, né, que existem alguns remédios que poderiam combater, ajudar o organismo a combater, né? Não combater o vírus, mas sim ajudar o organismo. Bem, mas como é que eu faço que a economia faça isso? Então, o diagnóstico não tem problema de oferta, vou ter um problema de demanda, então tem que gerar demanda. O problema é, se não tem emprego, não tem renda. Então, como é que eu faço isso? O Estado, tá? O Estado ele vai ter que entrar atuando. Não tem outro ator. Se você falar, se vocês pararem para pensar assim, existe algum outro ator que poderia pensar nesse tipo de atuação, setor privado, em maneira conjunta? Não tem. É o Estado, não tem jeito. Porque o grande medo todo é que nós entremos numa crise lá 1929, 30. Tá? Ou seja, num ciclo vicioso, né, de desemprego, né, miséria, tá? Uma loucura, tá? E por ausência do Estado. Tá? Então o Estado tem que atuar. O problema é como fazê-lo. E aí é que está, acho que, o grande embaralhar da coisa aqui, né? Que estão misturando as coisas, mistura a sintonia, tal, né? Porque o que eles alegam? Estado Paula, o Estado banco é igual aos Estados Unidos. O ideal é isso, né? Que o Estado entre de forma a gerar essa demanda, tá? Dê o salário para os funcionários manterem seus empregos, ou seja, vai pagar o salário durante esse período de recesso da empresa. É uma possibilidade e é o correto a ser feito. Garanta uma renda mínima para todos, tá? Para que mantenha o padrão de consumo e mantenha as empresas funcionando, porque assim elas não vão demitir, né? Então aqueles setores mais básicos, alimentos, higiene, né, continuam funcionando normal, tá? E vai continuar girando, essa é a ideia, né? Mas entrar na crise está sendo inevitável, não é? Não, a gente já está em crise, Ana. Nós já estamos em crise. Não é questão de evitar ou não evitar. A questão é que a gente já está. Tá? O problema é o quanto de recessão a gente vai ter. Tá? Isso é uma notícia, deixa eu voltar aqui. Ó. Tem uma notícia do El País que saiu que é bem legal, chamada Lições de 1918. Se vocês não sabem, em 1918, nos Estados Unidos, nós tivemos um problema sério com gripe espanhola. Tá? De 1918 a 1920. Tá? E qual foi a pesquisa que um economista da London School fez? Né? As cidades que se anteciparam no distanciamento social cresceram mais após a pandemia. Isso significa o seguinte, cidades que fizeram lockdown mais cedo e atuaram por mais tempo para evitar o alastramento da gripe espanhola, quando retornou, elas tiveram maior sucesso econômico. Tá? Ou seja, afastou muito mais rápido a crise. Então, o correto é fazer o quê? É distanciamento social, deixar que essa onda, né, do coronavírus, a curva dela seja o mais achatada possível, e quando ela estiver quase finalizando, retornar. Porque aí a gente vai retornar mais rápido. Né?
Paula, e também os empréstimos ao micro e pequeno empresário. Não é empréstimo, né? Você praticamente está dando dinheiro para os caras, porque vai ser juros subsidiados, juros praticamente dados. Então você tem que dar dinheiro para os caras, não tem jeito. E assim, Hip Milton Friedman, Marcelo? Hip Milton Friedman. Escola de Chicago, escola austríaca, não... livre mercado não funciona, pessoal. Todo mundo é liberal até a primeira pandemia, ou até o primeiro circuit breaker. Tá? Todo mundo é liberal até aí. Depois, por favor, Estado me salve. Tá? Então, o Estado ele tem que entrar atuando, não tem jeito, não tem segredo. E o Estado tem as suas formas de atuar. Tá? Ele poderia, que é o que está sendo feito, está sendo proposto, injetar liquidez, não sei se... É praticamente desconhecido de 100% da população. Tá? Somente alguns malucos eu incluo nessa, que conhece o balancete do Banco Central, sabe que tem algumas coisas meio estranhas. Tá? A professora Denise Gentil, da UFRJ, tem uma longa carreira sobre orçamento público. E uma das coisas que mais agrada a ela é o orçamento previdenciário e balanços entre Banco Central, Tesouro Nacional e Governo. Tá? Ela chegou a uma brilhante conclusão a analisar o Banco Central, o balancete do Banco Central, e descobriu lá que tem 1,5 trilhão parado de dinheiro. Tá? O dia que ela mostrou isso para mim, isso foi num congresso em 2016, né? Comecei a acompanhar a partir disso. Eu falei, mas peraí, dinheiro parado do quê? Por que tem 1 trilhão parado no Banco Central? É um dinheiro que é o superávit primário, que nunca foi usado para pagar dívida. Não sei se vocês sabiam disso, né? Desde 99, o governo brasileiro adota o regime de metas de inflação, tá? E a partir da adoção do regime de metas de inflação, como a inflação se tornou a variável alvo, né? Ou seja, aquela variável de política monetária, tá? Passou-se também a necessidade de também ter uma política fiscal em que auxiliasse nessa intermediação. Tá? E a política fiscal adotada foi metas de superávit primário. Tá? Um dos tripés macroeconômicos. Tá? Câmbio flutuante, regime de metas de inflação e superávit primário. E o superávit primário sempre foi alcançado, né? Maioria dos anos, desde os anos 2000, sempre foi alcançado. Tá? E eu sempre perguntava, tá, beleza, economizou, e para onde foi esse dinheiro? Tá parado no Banco Central. Tem 1,5 trilhão lá paradinho, bonitinho, pronto para ser gasto. Né? Tem, inclusive, agora um projeto para usar parte desse dinheiro para injetar liquidez na economia. Justamente o quê? Fazer a mesma coisa que o Banco Central norte-americano fez, recompra de títulos públicos, tá? Ou seja, os títulos públicos que o governo brasileiro emitiu, o governo estaria recomprando isso, ou seja, pagando a sua dívida, injetando liquidez. Tá? Só que isso tem um pequeno porém. Né? Quando você injeta liquidez na economia, esse dinheiro vai para algum lugar. Tá? Dinheiro só é dinheiro se ele está sendo aplicado. Ponto. Né? Ou seja, ele tem que estar se reproduzindo. Não pode ficar parado. O problema é para onde vai esse dinheiro? Tá? Para responder essa pergunta, eu tenho que saber o seguinte: quem são os detentores dos títulos públicos brasileiros? A grande massa brasileira tem esses títulos públicos? Não, não tem. Se a grande massa da população brasileira não tem, então esses títulos são usados ou para investimento, para fundo, ou é usado pelos bancos como securitização, ou seja, para dar segurança no dinheiro que eles têm. Né? Ou seja, você está injetando dinheiro nesses agentes. Simplesmente é isso. Tá? Então não sei se vai ser tão efetivo. Tanto é que já tem uma notícia aqui que eu vi, né? Acho que já foi na UOL, não tô lembrado. Né? O grande desafio do governo brasileiro é como fazer com que 1,2 trilhões de dinheiro que está no sistema interbancário chegue na ponta. Tá? Aconteceu um fato curioso, né? A moça do Itaú, uma das gerentes do Itaú me ligou e me ofereceu um empréstimo consignado. Né? Nossa, uma bagatela, nossa, empréstimo consignado, juros de 3%. Aí eu assim, né?
Eu tava crente que o Itaú ia me oferecer uns juros muito bom, entendeu? Pô, é consignado. Cara, consignado, né? 3%, aí eu falei, ao ano? Não, ao mês. 3% ao mês. Sendo que a taxa de juros básica da economia é 3,75% ao ano, que é a Selic. Pô, 3% ao mês, meu? Pô, tá mais caro que juros de carro. Né? E é consignado. Qual que é o risco? Isso ela me ofereceu antes da pandemia, tá? Um pouquinho antes de estourar a pandemia. Né? Então, assim, os juros é muito alto, então não vai chegar para o consumidor final. E outra, com o excesso de demissão que vai ter, ou seja, o aumento do desemprego vai estourar, tá? As pessoas não vão ter como pagar seus empréstimos. Isso não existe. Né? Então, o governo teria que fazer de outra forma. E aqui eu concordo muito com... Teve um artigo que o professor José Luiz Oreiro escreveu no blog dele, tá? Ele foi professor da minha banca, professor José Luiz Oreiro, ele é professor da UNB, tá? Um profissional sensacional, muito técnico, muito, acho até demais, técnico até demais, porque se ele desse uma de Laura Carvalho, ou seja, pegasse a linguagem do economista e desse uma diminuída, eu acho que ele penetraria mais na sociedade, né? E eu acho que isso teria que ser revisto, né? Mas não tiro o mérito da linguagem dele, mas é uma linguagem muito técnica, pouquíssimas pessoas conseguem entender, tá? E qual que é o resumo do artigo dele, né? A gente não tem dicotomia, né? Vamos produzir economia de guerra, né? A gente vai produzir canhão ou manteiga, né? Ele usa um exemplo, né? Não, a gente não tem essa dicotomia, a gente pode produzir tudo, tá? Porque depois, passada a pandemia, a gente entra, produz e acabou, tá? O grande problema é, o governo vai entrar em déficit, e déficit pesado, 20 a 30 pontos percentuais, ou seja, a nossa dívida líquida vai sair de 56%, 57% mais ou menos, e vai na casa dos 80% a 90%. Tá? Isso é um absurdo? Não, porque todos os países vão fazer a mesma coisa, ou seja, você está simplesmente acompanhando o patamar de endividamento do planeta. Então isso não é uma desgraça em primeiro ponto. Primeiro ponto para falar, ou seja, todo mundo vai se endividar igual. Tá? Uns mais, outros menos, mas o patamar vai ser o mesmo. Então significa o seguinte, o Brasil vai aumentar em 30 pontos percentuais. Tá? Os Estados Unidos vai aumentar 5, 10 pontos percentuais. O Japão vai aumentar, 10 pontos percentuais. Todo mundo vai aumentar. Alterou? Por causa disso, a moeda americana vale menos? Ou seja, você tem menos... você acredita menos na moeda norte-americana, no dólar? Não. Então, não tem motivo, tá? Para preocupação, primeiro ponto. Segundo, não tem nenhum manual, e olha aqui o manual de economia, Olivier Blanchard, tá? Tô olhando para ele aqui na minha biblioteca. Não tem nenhum ponto que diz lá que existe um número áureo para falar, olha, o endividamento do governo tem que ser de no máximo tantos por cento. Tá? Se vocês muitos de vocês não sabem, tá? Mas 2010, Carmen Reinhardt e Kenneth Rogoff escreveram um artigo sobre endividamento público para a FMI. E eles fizeram a brilhante conclusão, né, que países que tinham dívida acima de 90% do PIB cresceram menos. Né? Alguns anos depois, um estudante de doutorado foi replicar os dados do modelo dos dois para ver como é que foi a atualização, porque eles fizeram até 2010, ele queria atualizar para acho que 2015, 14 ou 15, um negócio assim. Esse aluno descobriu que os dois pesquisadores, a gente não pode acusar ninguém de má fé, tá? Não estou dizendo aqui que é culpa dos dois, mas houve um pequeno probleminha nos dados, né? Eles droparam os 5 primeiros países, né? Acho que 5 ou 7 primeiros países com a letra A, eles tiraram da amostra. Isso fez com que a amostra fosse viesada. Tá? Austrália, Áustria,
Todos os países com letra A, que tinha A e C, que era da OCDE, eles tiraram da amostra. Tá? E aí, esses países justamente viesavam a amostra, se você analisasse a amostra inteira, diria ao contrário, que países que se endividaram muito, dependendo do tipo de endividamento, esses países cresceram. A Austrália era um exemplo. A Austrália cresceu absurdo. Tá? E com endividamento altíssimo, altíssimo, pessoal, acima de 90% do PIB. Você diria que a Austrália hoje é um lixo de país? Não, não é, muito pelo contrário. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Né? Se ficou conhecido esse episódio da Carmen Reinhardt e do Kenneth Rogoff como o escândalo do Excelgate. Tá? Aí depois vieram outros artigos e fundamentaram justamente o contrário. Olha, países que fomentam, né, o seu desenvolvimento com endividamento público, geralmente se saem muito bem economicamente. Tá? Então você não tem essa dicotomia, esse problema. Né? E, pessoal, assim, se o governo está coordenando um pacote, tá, principalmente investindo em infraestrutura, tá? Acho que aqui tem que ficar bem claro isso. Né? O governo vai gastar, ele pode gastar mal, mas ele também pode fazer gasto público bom. Se ele pegar e fomentar gasto hoje, tá? Depois que a pandemia cair, fizer um investimento maciço em infraestrutura, né? Melhorar a infraestrutura brasileira, isso significa melhorar portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, tá? Rodovias, sabe? Melhorar muito, assim, construir, duplicar, sabe? Entrar com dinheiro pesado. Tá, vamos supor assim que o governo consiga gastar 500 bilhões de reais com isso. Tá? Dá 100 bilhões de dólares, pessoal. Dá menos de 100 bilhões de dólares. Tá? Dá menos de 100 bilhões de dólares. Ou seja, não é uma grana exorbitante. Tem que deixar bem claro. Isso geraria emprego, porque a cadeia produtiva de construção civil, né? É uma cadeia produtiva que emprega muita gente, porque você precisa de muita gente, emprega tecnologia, então você precisa de maquinário, né? Bens de capital, então você precisa. Isso geraria renda, porque se gera emprego, né? Vai gerar renda, e você conseguiria melhorar a infraestrutura do país. Então você baixaria o custo Brasil, por assim dizer, que é um termo que o pessoal gosta de usar muito, né? O termo custo Brasil. Tá? Damasceno mandou um abraço. Manda outro pro Damasceno. Né? Espero que ele esteja estudando, Damasceno. Viu? Espero que ele esteja estudando. Então, acho que investimento em infraestrutura, manter a demanda, acho que seria a saída. Tá? Ao meu ver. Nesse caso, o que o governo tem que ser, não tem que passar reforma, não tem que pensar não, vamos arranjar um jeito de cortar o orçamento. Não, mantém do jeito que está e gasta. Tá? E gasta. Por quê? É melhor ele gastar agora, tá? Fazer os projetos para gastar agora, do que fazer projetos para tentar salvar a economia no futuro, porque ele não vai conseguir. Simplesmente é isso. A gente vai entrar numa eterna espiral de recessão e a gente não vai sair disso. Tá? E aqui tem um detalhe, pessoal, curioso. Damasceno, falando nele, ó, tá vendo? Entrou o Damasceno. Um abraço, ó, pediram para mandar um abraço pro Damasceno. Beleza, Damasceno? Nós temos uma trava constitucional, né? Teve um amigo que perguntou ali em cima, o Fernando, né? Ele é um colega meu, professor de filosofia jurídica, tá? Sensacional ele. E desde 2016 a gente já começava a debater muito sobre aquela PEC 55, né? Que virou a emenda constitucional 95, tá? Que é a PEC do teto dos gastos. Os caras aprovaram um negócio absurdo dentro o governo gastar não implicaria na lei de responsabilidade fiscal? Então, Márcia,
O problema da lei de responsabilidade fiscal é que nós estamos em estado de calamidade, né? Então, em estado de calamidade, você pode rasgar a lei de responsabilidade fiscal, tá? Ou seja, você não tem mais os superávites, os déficits, não importa mais. Tudo que estava previsto furou. Só que tem um porém. A lei de responsabilidade fiscal, ela é conhecida, né? Ela é chamada como lei complementar, tá? Dentro do arcabouço jurídico, ela é uma lei acessória, tá? Ou seja, ela pode ser ignorada dada alguma situação. O problema é que a emenda constitucional 95 e a regra de ouro, não, porque elas são leis constitucionais, principalmente a emenda constitucional 95. Ou seja, o governo brasileiro não pode gastar mais do que gastou no ano anterior. Então nós estamos com um risco que, se a gente gastar tudo agora, a gente vai chegar a setembro e a máquina pode dar shutdown. Literalmente falando. Shutdown é o termo, não é lockdown, tá? Não confunda. Shutdown é o termo que fala que o governo não pode gastar mais, ele vai precisar de aprovação do Congresso. Só que a aprovação do Congresso precisaria de 3/5 votação quádrupla, 2 na Câmara, 2 no Senado, para mudar a emenda constitucional 95. Olha o absurdo, tá? Gustavo, do causa ao boom econômico, né? Não é surto não, Gustavo. Ótimo título. Ah, tá, ótimo título para para a próxima obra do causa ao surto econômico. Então, se, né? Gostei da sugestão do título. Se o governo fizer isso, né, a nossa possibilidade de crescimento, ou seja, retomada mesmo forte, sabe, para recuperar seria muito mais rápido. Tá? Isso geraria emprego, geraria renda, seria sensacional. Tá? Mas eu não sei se a equipe econômica está tão disposta a isso. Paulo Guedes é um cara que é meio complexo entender a cabeça do Paulo Guedes. Né? Não tem no Manual de Chicago esse tipo de coisa, né? Porque o Guedes parou nos anos 70. Ele não chegou a, a ter, né? Ele não está em contato com as novas teorias. Né? Deixa eu ver, Franciele, depois de todos esses investimentos, como ficariam os impostos? Bom, o governo não vai precisar se preocupar com impostos a priori. Tá? Por quê? Porque foi um gasto necessário que foi feito para manter renda, para manter emprego e também para investir em infraestrutura, para a construção do país. Ela vai ter isso de retorno porque grande parte do nosso sistema tributário é baseado em produção e consumo. Se a gente tem muita produção, muito consumo, muito crescimento, o governo arrecada mais. Então, assim, é gastar para receber de volta. Então, os impostos não seriam um problema a priori. Porque a nossa base tributária ela é praticamente 66% ela é baseada em consumo e produção. Toda vez que a gente consome um produto, a gente paga imposto altíssimo. Tá? Porque são impostos em cascata, ICMS, uma infinidade de impostos. Tá? O que poderia ser feito para mitigar os efeitos de um possível aumento tributário ou conseguir um alívio para que não seja tão explosivo? Né? O governo mudar em alguns impostos sua configuração, por exemplo, imposto de renda. Né? 4 alíquotas apenas. Poxa, se você pegar qualquer país da OCDE, tem pelo menos 6 ou 7 alíquotas. Tá? 6 ou 7 alíquotas, ou seja, é um número muito maior de alíquotas e a alíquota teto, ela bate 35% ou 40%. Hoje no Brasil, qualquer pessoa que ganha 4.800 alguma coisa por mês, já está pagando a alíquota teto. Então, vamos supor assim, você ganha 5.000 reais por mês. Eu posso te considerar rico da mesmo porte que, sei lá, o cara da JBS lá, os irmãos, a dupla sertaneja, os Joesley Batista, os irmãos Joesley? Não, né? E os caras pagam a mesma tributação de imposto de renda. Tem alguma coisa errada, né? Então, teria que ser repensada nisso. Criar alíquotas maiores, jogar toda a base para a pirâmide para cima, né? Tem alguns processos. O problema é que passar isso na Câmara e no Senado é complicado, pessoal. É o que eu falei umas lives atrás para tirar dúvida. Né? Falei isso no vídeo que eu deixei no meu canal no YouTube, viu? Canal Professor Matheus Fonseca. Entra lá, se inscreve, dá joinha nos vídeos, tá?
Tô lançando aos poucos, pessoal, porque é complicado, tá? Essa vida de pandemia tá sendo complicado. O WhatsApp não para, o WhatsApp não para. Então, mas eu tô lançando vídeo lá, e um dos vídeos eu falo sobre isso, tá? Sobre economia e política. Não dá para dissociar um de outro, tá? É impossível, tá? Que respondi sua pergunta, Márcia. Que bom. A professora Éder, a aprovação seria tipo UA. Não entendi, Éder. Uma pedalada fiscal? Não, Éder. Pedalada fiscal é fazer a recomposição, é usar um orçamento que está superavitário para cobrir outro deficitário. Isso era considerado pedalada fiscal até 2016. Tá? O Congresso, depois que ocorreu o impeachment da Dilma, passou uma lei aprovando a pedalada fiscal. Então não é crime mais pedalar fiscal. Tá? Só foi crime até para Dilma. O Temer pedalou, o Bolsonaro pedalou, então tipo, não é crime mais pedalada fiscal. É simplesmente eu pegar um orçamento que ele está superavitário, ou seja, que está sobrando dinheiro, sei lá, orçamento de manutenção de ferrovia. Ah, não foi usado esse orçamento lá. Poxa, mas esse dinheiro está parado. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse dinheiro e colocar no orçamento da saúde? Posso. Isso é considerado pedalada fiscal. Era considerado, tá? Hoje não é mais, tá? Então, pessoal, manda pergunta aí, tá? A live tá aberta, manda vir aí na pergunta. Então, retomar a economia tem seus passos, tem como fazer, né? Não é um custo social enorme, porque o pessoal, muitas das pessoas dizem, né, que a preocupação aqui, mas vai aumentar muito a dívida pública brasileira e depois como é que eu pago? Pessoal, o Brasil está se financiando numa dívida absurda? Não, está se financiando em moeda nacional, moeda corrente, dívida soberana, ou seja, a gente acredita. Né? Países, né, não quebram em endividamento em moeda soberana. Países não quebram. Tá? Por isso que é o problema da zona do euro. Porque a moeda lá não é soberana. A moeda é uma moeda supranacional. Né? Ou seja, todos os países adotam um conjunto de moedas. E quem emite é o Banco Central Europeu. Né? Ou seja, não é o Estado. Não é, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha não emite o papel dela. Né? A moeda dela. Ela emite a dívida dela. Só que a moeda não é a dela, né? A moeda é uma moeda supranacional. Aqui no Brasil, Estados Unidos, todo o país, né? Então não é um problema de endividamento público, tá? Que mais? Saiu um resultado, né? No meio de tanta desgraça, né? Saiu uma notícia boa, né? A economia brasileira cresceu 0,7 em janeiro, aponta o monitor do PIB da FGV. O problema é que janeiro era um mês, né, normal. Já tinha indícios de que haveria uma pandemia se espalhando, mas ainda assim havia um clima de euforia, estávamos um pouco desligados, né, disso tudo. E agora tenho absoluta certeza, né, que o PIB vai cair. Né? Tem algumas estimativas, pessoal, de quanto que o PIB pode ir esse ano. Tá? O grau de recessão, né, o grau de estagnação que a gente vai chegar. Eu já escutei alguns menos 3% do PIB, menos 5%, alguns bem pessimistas botando menos 7%, tá? Porque a gente vai ter impactos inclusive na nossa exportação, né? Então é um cenário um pouco complexo, tá? Da gente prever. Infelizmente a gente não consegue prever porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa parada. E quanto que o governo brasileiro está disposto a gastar. Né? Se o governo brasileiro viesse e falasse assim, olha, estou disposto a gastar os tubos aqui, eu vou gastar tudo, vou botar minha alma nisso aqui, né? Não seria um problema. E uma das coisas que o pessoal não perguntou, né, em questão de inflação, né? Olha, quando o governo gasta, né, numa das lives que eu fiz, se não me engano, acho que na sexta-feira, perguntaram isso, né? Mas professor, sempre que eu
coloco moeda na economia, aumento base monetária, isso não pode gerar inflação? Então, depende. Tá? Por que eu digo que depende? Porque depende de aonde a curva de demanda ela está. Se a curva de demanda ela estiver extremamente suprimida, ou seja, tiver uma carência muito grande e você tiver, aliado a isso, uma oferta, né, muito ociosa, né, se você pegar nossas indústrias aqui, né, nossas indústrias estão extremamente ociosas. Já estavam ociosas antes. Tá? A crise só aprofundou essa ociosidade. Então, você conseguiria hoje ligar as máquinas, voltar a produzir normal e não haveria pressão inflacionária, pelo menos de demanda, no curto e médio prazo. Tá? O problema é que grande parte da nossa inflação, ela não é uma inflação de demanda. E esse que é o problema dos macroeconomistas ortodoxos. Né? Eles não entendem que a inflação ela pode ser importada via câmbio. Tá? Vou dar um exemplo bem idiota aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. O Brasil, desde 2007, 2006, não sei que ano, é autossuficiente em petróleo. Nossa, que legal, a gente não depende mais de petróleo. Não, de petróleo a gente não depende. A gente consegue consumir 100% do que a gente usa. Só que tem um porém, nós não temos refinarias. Uhum. Ou seja, petróleo bruto não é aquilo que eu boto no tanque do meu carro. Tá? E se algum engraçadinho falar que professor, eu uso álcool, por favor. Não vou nem falar nada. Gasolina, pessoal. Gasolina e o diesel. Vou pegar o exemplo. A gente importa gasolina e diesel. Tá? Se eu importo a gasolina e o diesel, eu estou pagando em dólares. Isso é um custo que é importado. É um custo. Isso impacta a minha cadeia produtiva, porque se eu pensar que toda a minha cadeia logística ela é baseada em caminhões rodoviários, né, em grande parte, 85%, 80% de tudo que é transportado é de caminhão, então existe um impacto. Antes eu tinha um câmbio a 4,20, 4,30. Hoje o câmbio bateu 5,19. 5,19, vou checar aqui. 5,19, 5,20. Tá? R$ 1 a mais. Isso vai ter impacto na cadeia produtiva? Claro que vai. Porque o caminhoneiro vai transportar a soja lá do silo, lá do Mato Grosso do Sul, né, do Pantanal, até os portos de Paranaguá e Porto de Santos. Eu vou exportar a soja a um preço mais barato para o mercado internacional. Só que o transporte vai se tornar mais caro. Tá? Então você tem esse probleminha aí. Tá? Isso que tem que ser pensado também. Tá? A taxa de câmbio é uma variável que importa. Né? Pois bem, notícias mais, pessoal, que eu vejo aqui que eu olhei, né, dei uma olhada por cima, né, muito está se discutindo, né, volta ou não volta, tá? Bom, baseado em dados aqui, que eu, né, falei até a notícia, né, da pandemia, né, lição de 1918, distanciamento social, ele é bom, ele vai preservar a saúde das pessoas. Eu acho que é o projeto mais viável por enquanto. É o que se pode fazer, o que se deve fazer. Tá? Em tempos de pandemia a gente tem que ter saúde. Mesmo porque, se eu colocar, né, todo mundo libera, vamos supor que libera geral. Tá? Libera, vai ter que pegar mesmo, pega, vai ter que pegar mesmo, beleza. Aí, voltou. Voltou, pessoal. Deu uma pausada aqui meia brutal. Acho que o pessoal tá usando muito Instagram nos últimos dias. Vamos supor que libera. Tá? Liberou, tal. Beleza. Vai ter uma disseminação muito maior do vírus, porque ele é considerado um vírus muito contagioso. Né? Ele é um vírus que contagia muito rápido, muito fácil. Os sintomas ficam latentes por muito tempo, então você não sabe se você tem, se você não tem, tá? O Covid-19. E vamos supor que 4% da população pegue. Não, 70% da população pegue, tá?
70%, pessoal, hoje da população brasileira vai dar em torno aí de 140, 150 milhões de habitantes. Tá arredondando, tá, pessoal? Por favor, né? Fazendo a conta de cabeça. 150 milhões de pessoas pegando. Se 4% tiver sintomas graves, né, se não houver distanciamento social nem nada, né, 4% daria 6 milhões de pessoas com sintomas graves. Tá? Isso de uma maneira muito rápida, muito violenta. Né? O que sobrecarregaria de maneira excessiva o sistema de saúde. Tá? O Brasil não tem isso tudo de leito para dispor de, né, em questão de meses, 2 meses, 3 meses, pegar tudo isso, não tem. Para dispor isso sobrecarregaria. E outra, sem contar que a gente acabaria matando parte da mão de obra especializada que a gente tem, que é os médicos. Tá? Se vocês olharem os números, pessoal, Itália, por exemplo, já morreu mais de 30 médicos, né? Entre médicos e enfermeiros, pessoal de hospital morreu mais de 40, tá? Não é tratar como um número, tá, pessoal? Não é tratar um ser humano como um número, mas deixa eu só explicar o que é. Para formar um médico é um negócio que eu faço assim? Não, não é. Demanda tempo. Né? Hoje um médico, quantos anos demora para se formar um médico? 10 anos? Tá? Eu estou matando uma geração, estou matando um médico de primeira linha, tá? Estou matando esses médicos por causa de uma pandemia absurda e eu não vou ter como repor isso. Tá? Por mais que eu tenha cursos de medicina pra caramba no país, por mais que eu tenha... Mas vai ter uma morte muito rápida. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Liberar, geral, assim. No primeiro momento, qual que é a perspectiva lá fora, né? O que eu estou vendo lá fora, tá? Estados Unidos, lockdown até 30 de abril. O Trump já falou isso, lockdown até 30 de abril. Europa inteira, lockdown, tá? Tá fechada, tá? Itália, Espanha, tá? Espanha. Ásia, o Japão tá com medo de uma nova onda de surto. Então eles estão pensando se vão fazer lockdown ou não, porque o Japão não parou, mas ainda assim o Japão está um pouco receoso. Né? A China está tendo as ondas, né? Então sempre corre o risco, porque o densamento populacional chinês é muito grande, ou seja, eu tenho que pensar em regiões muito populosas. Tá? E se você pegar no Brasil hoje, grande parte da densidade populacional, pessoal, 70, 80% da população brasileira vive na faixa costeira praticamente, tá? Do Oiapoque ao Chuí, tudo na parte costeira, né? E capitais próximas, né? São Paulo, Curitiba, né? Sem contar as capitais litorâneas, BH, né? Que são capitais do interior, né? Então, grande parte da população está concentrada nessa faixa. Então, a epidemia se daria de uma maneira muito rápida, não teríamos infraestrutura. Então, o distanciamento social, ao meu ver, ainda é o melhor remédio para essa crise. Né? Por mais que é pirante, pessoal. Ficar em casa, trancado, trampando, dá uma pirada. Mas é o melhor. A gente vai conseguir sair mais forte dessa pandemia. Tá? Ana perguntou aqui, falando na China, como anda a economia dela depois da pandemia que deu lá? Olha, ela voltou a trabalhar, né? Alguns lugares, né, voltaram a trabalhar, mas ainda assim as autoridades estão monitorando com lupa, né? E o problema da China, pessoal, é o seguinte: da mesma forma que ela produz, ela precisa vender. Né? A China ela não consegue, hoje a China é a fábrica do planeta. Tá? Dito isto, se os mercados consumidores não têm renda, não têm emprego, fica complicado, né, de consumir os produtos. Né? Se, por exemplo, você perder seu emprego hoje, você compraria um celular da Xiaomi? Não. Não haveria essa perspectiva de compra de um produto chinês, por exemplo, né? De um equipamento eletroeletrônico, um Xiaomi, um Sony, um Acer, o que for, componente eletrônico, um celular Apple, né, que é produzido na China, então não haveria essa perspectiva. Então, assim,
ela vai depender muito do que vai acontecer nos outros países, tá? Só que assim, ela tem uma vantagem um pouco grande, que é o seguinte, o mercado interno dela, né? Então ela poderia voltar parte da produção que seria para exportação para o mercado interno e assim conseguir manter durante um tempo, tá? A China ainda está tá em análise, assim, ou seja, as autoridades estão observando de perto o contágio, como que se dá, tá sendo tomadas diversas medidas, né? Esse vírus pode ter sido lançado à população. Então, Ana, porque assim, melhorar a economia da China não ia nessa pandemia, porque se essa pandemia espalhar, principalmente no mercado consumidor, que é o grande mercado consumidor dela, que é o mercado americano, ela não vai melhorar a economia, muito pelo contrário, vai piorar. Tá? Pessoal, o impacto desse coronavírus, não sei se vocês entendem a complexidade disso. Ô, professora Silva, obrigadão aí por prestigiar a live. É, é uma redução brutal da globalização em curto e médio prazo. Tá? Ou seja, os países vão começar a se fechar. Tá? Serão mais restritivos, viagens como que nós havíamos pensado em fazer antes, navios, aviões, percorrendo o mundo, essas coisas, não será mais assim, tá? Depois desse coronavírus. Os países voltarão para dentro, tá? Haverá esse retorno para dentro, ou seja, em vez de eu depender da importação de bens, né, e serviços de outro país, eu vou começar a pensar em produzir internamente. Tá? Isso para todo mundo. Países pequenos vão sofrer mais, porque não tem espaço, não tem capacidades produtivas. O Brasil é um país que tem perspectiva, né? É abundante por natureza, né? Então, assim, grande parte desse voltar para dentro será possível no Brasil. Eu acho que deve acontecer isso em alguma medida, né? O governo tem que coordenar isso de alguma forma. É um sonho que eu tenho, né? Fazer um novo PSI, né? Um plano de um processo de substituição de importações, tá? Mas que seja voltado também para atender o mercado interno e o mercado externo. Tá? Deixa eu ver aqui, Ana. Mas a maior parte da população da China são idosos, grande parte, né? Que vivem basicamente aos custos do governo. Não é a curva. A pirâmide etária deles não é tão envelhecida assim, não. A pirâmide etária europeia é muito mais velha. É muito mais velha. Tá? É que a China, pessoal, não dá pra gente pensar em China em termos de simplicidade. Tá? É muito complexa. Tá? Tem um professor da Federal Fluminense, Elias Jabor. Ele está promovendo um curso com o professor Paulo Gala sobre a China. Tal. É um negócio bem legal. Tá? Inclusive, ele escreveu um livro sobre a China. Ele é um pesquisador que está pesquisando a fundo a China. E a China é um caso atípico. Por quê? Você tem uma população de 1,5 bilhão de habitantes, pessoal. É muita gente. Então, assim, a população é velha. E quanto? 300 milhões? É velha? 400? E o resto? Não é velha, ou seja, está em idade produtiva. Então, né? Seria uma opção da China acabar com... Não, acabar com os velhinhos não... pessoal, é só 20% dos idosos que vão morrer, tá? A taxa de mortalidade é 20%, ou seja, a cada 5, um morre. Então, né? Por que eu vou soltar um vírus desse, meu? Tipo, é antieconômico. É antieconômico, pessoal. Não tem motivo para isso. Matheus, boa noite, professor. Após essa crise, seria interessante investir em indústrias e em tecnologia? Com certeza. Principalmente em indústria. O Brasil tem que fazer um retorno para dentro. Tá? Tem que se voltar mais para dentro, olhar suas capacidades produtivas. Porque, pessoal, as cadeias globais de valor elas vão deixar de existir, de certo modo. Porque os países vão ficar com muito medo de um possível shutdown de novo, de um possível lockdown. Tá?
É possível acontecer de novo? É. Se esse vírus Corona-19 virar o Covid-19 virar o Covid-20, espalha tudo de novo, pessoal. A gente volta para estaca zero. Tá? Então os países, as cadeias globais de valor, elas vão deixar de existir de certo modo. Algumas cadeias, tá? Não tô falando tudo, tá, pessoal? Não é assim também. É algumas cadeias. E se algumas cadeias vão deixar de existir, os países vão se voltar para dentro. Então eles vão procurar se industrializar de novo, se reindustrializar, tá? A Europa já busca isso há muito tempo. Os Estados Unidos com Trump já está buscando isso, tá? Já existe diversos candidatos já estão falando em fazer um novo pacto, né? O Bernie Sanders estava com aquele New Deal Green lá, né? Que é o novo pacto verde, né? De investir pesado em tecnologias sustentáveis, né? Então eu acho que a gente vai seguir por esse rumo, tá? Vai depender muito também da guerra do petróleo. Por que eu digo que vai depender muito desse impasse entre Rússia e Arábia Saudita? Porque o petróleo a 25 dólares, como estão querendo manter, tem um probleminha. O dólar a 25 dólares, tá? Não sou especialista não, tá, pessoal? Só tô... dólar a 25 dólares, o petróleo a 25 dólares é muito barato. Então, tecnologias que hoje dependem, por exemplo, energia solar, né, energia eólica, né, carros elétricos, não compensaria. Tá? Deixariam de compensar. Então, tem que ver o preço do petróleo aí razoável para que essas tecnologias despontem, né? Como fazer isso? Olha, Matheus, o Brasil não era acostumado não, tá? Nem você nem eu era nascido nessa época, tá, Matheus? Anos 80, quando a gente termina nos 70, anos 80, nós terminamos a década com um pátio industrial sensacional, fabuloso. A gente batia na Coreia do Sul. A Coreia do Sul era um mendigo perto da gente, na Coreia do Sul, dos anos 70, anos 80. Tá? Não produzia um carro, a gente produzia 30 mil por ano, pra vocês terem ideia. Tá? Então, assim, a partir daquele período, a gente perdeu uma década que foi os anos 80, e depois a gente teve abertura irrestrita, né, nos anos 90. Nós abrimos a nossa economia, não protegemos a nossa indústria da maneira devida, né, e ela foi sendo sucateada, sendo destruída, né, sendo substituída, e a China tomou conta. Mas não é só que não, tá? No mundo inteiro, os Estados Unidos hoje não consegue produzir com a mesma eficácia e quantidade como os chineses produzem. Só para vocês terem ideia, né? O problema do iPhone. Por que o iPhone não é produzido nos Estados Unidos? Porque aquele parafuso da carcaça que prende as peças, tá? Aquele parafusinho ridículo, pequeno, não é produzido nos Estados Unidos em grande escala. É o problema de parafuso, pessoal. Na China, a fábrica produz 100 mil parafusos daquele num dia. Nos Estados Unidos, só conseguiram encontrar 2 fábricas e cada fábrica produzia 1000 num dia. Vocês entenderam a diferença? Então, assim, é complicado. Então, vai ter um retorno. As cadeias globais vão deixar de... Algumas vão deixar de ser tão eficientes, né? Os países vão se fechar, vão valorizar a indústria local, vão valorizar o seu trabalho. Isso vai gerar emprego, renda, vai ter que ser repensado a política econômica, vai ter que ser repensado a política, as políticas macro, as políticas micro, ou seja, a política industrial, né? Política de patentes, política de universidades, né? Pesquisa, desenvolvimento, então vai ter que ser tudo repensado, tá? Hoje é só um bate-papo, pessoal. A live deve estar para acabar, já são 9h59, eu comecei às 9 em ponto. Foi um bate-papo, eu quero abrir esse canal, né, esse bate-papo sempre com vocês, pelo menos aí uma vez na semana eu quero fazer isso, tá? Tenho meus vídeos no canal lá no YouTube, Professor Matheus Fonseca, não se esquece de inscrever. Amanhã, 9 horas da noite, farei uma live para os alunos de contabilidade e administração para tirarem dúvidas, beleza? Estou aqui já me comprometendo. Então é isso, pessoal. Um abraço. A live vai se encerrar